Em Malaquias capítulo 3, versículo número 6, a Bíblia diz assim: Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja que a Bíblia está dizendo que Deus, o Senhor, não muda. Por isso, nós, filhos de Jacó da promessa, não somos consumidos. Aqui nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que Deus ele não muda. Por isso que nós não somos consumidos. Nós vemos na Bíblia que Deus não muda, ele é imutável. Ele diz que todas as coisas mudam, mas Deus permanece em essência. Veja que nós vemos nessa terra que nós vivemos, tudo tem mudado. O ser humano ele muda, a tecnologia ela tem se avançado, tem mudado, a internet tem ali ficado mais avançada, mais rápido. Vemos que tudo isso tem mudado, os carros já não são os mesmos de antigamente. Nós vemos também que a moda ela muda também aqui na Terra. Veja que antigamente as pessoas vestiam-se de uma forma e agora elas já se vestem de uma outra forma. Veja então que tudo aqui nessa Terra ela muda. Nós vemos também que a Bíblia de Mateus capítulo 24, versículo 35 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja que quando Deus está dizendo aqui que vai passar o céu e a terra, Ele diz que vai passar tudo, mas a palavra dele permanece, Ele não muda. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, como está escrito na sua palavra. Veja então que se Deus ele não muda e a sua palavra ele não pode voltar atrás, muitas vezes nós vemos que o ser humano ele muda. O ser humano ele pode prometer algo hoje, mas amanhã ele não pode ter a certeza de cumprir. Aqui podemos dizer, vou fazer tal coisa amanhã ou o ano que vem, mas nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos para cumprir aquilo. Então, ali, Deus dizendo que ele não muda, é porque vive de eternidade a eternidade. Ele não pode ali morrer como nós, mas a Bíblia diz que nós pode o quê? Morrer hoje, morrer amanhã. Então nós pode mudar, nós pode cumprir algo, prometer algo e não cumprir, mas Deus ele diz que passa o céu e passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então Deus ele pode prometer e também pode cumprir, só que não é assim com o ser humano. Ele pode prometer, mas não é certeza que ele irá cumprir. Vemos isso quando Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que ia dar um filho para ele. Ali naquele momento Abraão ainda era jovem, porém a Bíblia diz que a promessa só se cumpriu quando ele tinha 100 anos de idade. Então veja que ali para o ser humano já era impossível aquilo acontecer, porque quando Abraão tinha 100 anos de idade foi que se cumpriu a promessa de Deus. Então veja que Deus ele não muda naquilo que ele prometeu para o ser humano. Veja também que nós podemos ver em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Veja que Deus está dizendo que ele não é que nem um ser humano. Ele diz que não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. E ele diz, acaso eu diria e não o cumpriria e não o confirmaria? Então veja que Deus ele não muda. Ele diz que o que ele promete, ele não volta atrás, mas ele cumpre assim como ele falou. Nós vemos isso também quando Deus promete a Moisés dizendo que ia tirar o povo do Egito e levar a uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que Deus leva o povo guiando pelo deserto em dificuldades, mas a Bíblia diz que ele cumpriu naquilo que ele prometeu, em levar o povo ali para aquela terra que mana leite e mel. Nós vemos também que Deus prometeu para que aqui o ser humano que crê nele também irá morar no céu. Ele diz que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É também uma promessa que Deus ali fez para o ser humano.
e ele não pode voltar atrás naquilo que ele falou. Nós vemos também em Jeremias capítulo 1, versículo número 12, versículo 11 e 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Agora veja aqui que Deus está dizendo que ele vela pela palavra dele para cumprir. Então veja que Deus ele não muda, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Quando nós voltamos o texto que nós vemos que diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja que Deus ele não pode mudar, nem voltar em sua palavra.